Bom, o Fundo de Reaparelhamento, ele foi instituído em 1990 como Fundo de Reaparelhamento do Judiciário. À época, ele servia apenas para a justiça, para o Judiciário, para o Poder Judiciário. A partir de 1991, ele também passou a considerar outros órgãos, o Ministério Público, o Fundo Penitenciário e também a OAB. Hoje eles participam, por isso a modificação no nome, o Fundo de Reaparelhamento da Justiça, e não mais do Judiciário. O fundo foi regulamentado então, pelas resoluções. Atualmente, como disse o Otávio, nós aplicamos ainda a resolução 4, ela está um tanto desatualizada. Outras resoluções atualizaram essa resolução 4, mas elas ficam dispersas, são várias resoluções para tratar do mesmo assunto. A pretensão então é unificar a pedido da ANOREG, nós estamos trabalhando nisso. E essa orientação, ainda que seja desatualizada em termos, porque tem outras resoluções que atualizam, elas estão disponíveis na página do Tribunal, na sequência, na ordem de publicação e por assunto. A cada gestão, o Tribunal de Justiça indica os gestores do fundo. Nessa gestão, os gestores estão ali, o desembargador Joel Dias, o desembargador Carlos Alberto Sinistro, o procurador de Justiça já vem de gestões anteriores, ele representa o fundo também, Antenor Quinato Ribeiro. O advogado Fernando Dessa é novo, ele ingressou agora, o outro advogado assumiu um outro órgão. E nós temos sempre o servidor da DOF, que é o diretor de Orçamento e Finanças, que hoje é o Ricardo Lenz, e ele já está há alguns anos na função também, mas ele participa bastante dessa função do fundo, mesmo como em outras atividades. As regras gerais de incidência do fundo. O fundo incide sobre todo ato ou serviço notarial ou registral, inclusive forense, que não faz parte dessa palestra, dos valores superiores hoje a R$ 15.600. A alíquota de 0,3%, e esse valor para 2015 ele já foi alterado, a resolução já foi publicada e passou a R$ 16.500. É o mínimo de incidência. O teto hoje é 520 e para 2015 ele vai passar a 550. 2015, a partir do primeiro dia útil de 2015 já está em vigor, já estão em vigor esses novos valores. No fundo de reaparelhamento, sempre acontece bastante dúvida em relação à redução de 2/3. A redução de 2/3 sempre implica a cobrança integral do primeiro ato ou primeiro bem e a cobrança de 2/3 sobre os demais. A soma pode ultrapassar o teto. Essa é uma dúvida muito recorrente. Então, nós vamos cobrar integral em 2/3 na escritura com 2, 3 bens e vamos somar os valores para recolher o fundo. Eu fiz um exemplo aqui, é um exemplo menos comum, mas que gera muita dúvida sempre. Se uma escritura pública de compra e venda e doação, em que A vende para B e B doa para C, são dois atos distintos, são negócios jurídicos distintos, embora sejam realizados na mesma escritura. Então, se nós tivermos 2 bens para compra e venda e 2 bens para doação, o fundo na compra e venda vai incidir 2 vezes, integral e 2/3, e na doação também, 2 vezes, integral e 2/3. Negócios jurídicos distintos. O exemplo clássico é sempre uma escritura com 2 bens, integral e 2/3, uma só vez, né? Esse aqui é um outro exemplo que a dúvida é muito recorrente. Outro problema que os auditores encontram bastante
o pagamento posterior à prática do ato. Isso não é possível. A Corregedoria há algum tempo já tratou esse assunto, não só no extrajudicial, mas no judicial e em outras questões lá administrativas também. O recolhimento tem que ser antecipado, ou seja, concomitante ao ato, sempre anterior. Há uma exceção a essa regra, que eu percebo que não é de conhecimento de todos, em relação ao protesto. No protesto, nós permitimos a extensão desse prazo até 10 dias da lavratura do ato. Por que isso? Nem sempre o protesto é realizado. Muitas vezes a pessoa, o devedor paga antes do protesto. E se quem aponta o protesto recolheu antes, nós teríamos que fazer a devolução. E é outro procedimento que demora muito, em prejuízo do contribuinte. Nós evitamos isso. Por isso a extensão, então, de até 10 dias, no máximo, a partir da lavratura do protesto. Se não lavrar, não há incidência do fundo. Nós temos também um outro problema, que é a base de cálculo. As pessoas têm consultado muito sobre a base de cálculo em função das normas da Corregedoria, que pedem a atualização de valores e tudo mais. Então, a base de cálculo sempre será o maior valor estimado pelas partes do negócio jurídico e, se puder comparar, o valor real, por exemplo, atribuído pelos órgãos fiscais. Os impostos estaduais e municipais ali, eles indicam um valor. Mas se na estrutura constar valor maior, que é aquele indicado, se a parte declarar, o fundo teria que incidir sobre o maior valor. Essa é uma regra geral. A Corregedoria, com o Código de Normas novo, trouxe essa orientação mais detalhada, como alcançar a base de cálculo para o negócio jurídico. A base de cálculo do fundo para esse negócio jurídico. E ela trouxe mais. Ela considera que os valores têm que estar próximos aos valores do mercado. Isso é bastante justo. E diz que se o valor não alcançar 70% da avaliação real do bem ou do negócio, ele vai ser considerado discrepante. E aí o cartorário teria que atualizar esse valor e complementar então o valor do fundo e os próprios emolumentos. E tem uma regra no Código de Normas, que é bem interessante, no artigo 502, que trata desse assunto, sobre como fazer, qual é o procedimento para retificação em relação ao fundo também, recolhimento do fundo na complementação. A outra regra que ficou bem clara também é que se o valor do ato atingir o teto, não se questionará acerca da base de cálculo para a taxa de emolumentos ou de fundo. Então, neste momento, não se considerará. Há um outro artigo mais para frente que vai tratar só de emolumentos. Daí, eu sugiro que vocês leiam para ter uma ideia, porque vai refletir aí sobre impostos, e que não é o caso aqui, a gente está tratando só da taxa do fundo. Então, aqui, observado que atingiu o teto, não há impugnação, não há nada a fazer. Se cobra o fundo pelo valor declarado, o valor do negócio. Outra novidade também é a portabilidade, que a gente chama de cessão, no financiamento imobiliário. Inicialmente, quando a lei foi publicada, nós não cobramos, nós fizemos um parecer dizendo que não havia incidência do fundo. Posteriormente, isso foi discordado, aí fizemos uma consulta formal e o Conselho do Fundo, então, definiu que há incidência do fundo de emolumentos. E, então, para o fundo de reaparelhamento, esses atos de cessão ou de portabilidade de financiamento imobiliário, que antes a lei dizia, agora, a partir de agosto, incide o fundo de reaparelhamento.
antes não incidia. Então, os pedidos que chegaram para nós de devolução anteriores a 1º de agosto são tratados como atos que não incidem em fundo. A partir de então, não se devolve mais porque passou a incidir. Isso foi comunicado a todos os cartórios de registro imobiliário do Estado. Nós tínhamos uma dificuldade também na retificação diária. Nos procedimentos de retificação diária, muitas vezes o cartório cobrava fundo sobre o valor total do imóvel a ser retificado, e o Conselho do Fundo já definiu isso, e o fundo vai incidir se houver acréscimo diária e na proporção do acréscimo, nada mais. Muitas vezes nem incide fundo porque não há nem acréscimo, só uma retificação normal. O aditivo com suplementação de crédito. A base de cálculo desse aditivo também é só o valor acrescido à dívida, nada mais. Não se cobra novamente fundo, se cobra só o valor do aditamento, se houver. Essa é uma dúvida bem recorrente também, e vem exemplos de diversa natureza. A gente vai resolvendo na medida que vão chegando as perguntas. Nós temos ainda no texto de perguntas e respostas uma definição de que, a partir do momento que o Judiciário começou a cobrar custas judiciais em 100%, os atos decorrentes da Justiça e decisão judicial, da Justiça Comum de Santa Catarina, não incidiam o fundo porque já tinham recolhido no Judicial. Na modificação do Código de Normas, foi considerado isso um tanto diferente. Nós temos até processos tramitando nesse sentido, discordando disso, mas ainda não estão solucionados. Então, decidiu-se que, se o ato decorrer da Justiça Comum, decisão da Justiça Comum, ele não sofrerá a incidência do FRJ. Então, não há distinção a partir de a cobrança de 100% em 2005, nada disso. Nós não vamos exigir a comprovação de que foi recolhido no judicial para que possa fazer no extrajudicial sem pagamento do fundo. Então, sempre que decorrer da Justiça Comum, nós não cobraremos, não exigiremos mais o fundo de reaparelhamento, independente daquela situação de antes ou depois. Isso já está pacificado. Nós tínhamos uma divergência também quanto à matrícula do imóvel em loteamento. Aqui a base de cálculo vai ser individual por lote e não pelo valor total. Muitas vezes um loteamento, uma venda de um terreno 1, o 4 e o 6, e a cobrança do fundo incidia só uma vez. Isso não é correto, foi feita uma consulta ao Conselho da Magistratura, e o Conselho definiu que a incidência do fundo se dá por cada lote, porque é individualizado ainda aqui na matrícula mãe. Diferentemente ali da apartamento e vaga de garagem. O apartamento e vaga de garagem, quando sob a mesma matrícula, o apartamento é considerado principal e a vaga de garagem um acessório. E daí então o fundo vai incidir somente uma vez pela soma dos dois, apartamento e vaga, na mesma matrícula. Matrículas diferentes, integral e 2/3. Uma outra dúvida muito recorrente, este ano inclusive, sobre os empreendimentos imobiliários. As empresas, as incorporações, os empreendimentos em geral de construtoras recolhiam fundo sobre cada negócio jurídico, cada bem envolvido naquele negócio jurídico. Isso ficou definido diferente. Nas averbações e nos registros relativos à pessoa do loteador, ou referente a direitos reais, de garantia, muito comum, garantia, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento, o fundo incidirá uma vez, independentemente da existência de matrículas filiais.
vai ser considerado como ato único. Isso também está no Código de Normas da Corregedoria, no artigo 739. A mesma coisa, especificamente, aí tem um parágrafo que fala sobre as unidades específicas dadas em garantia em favor do empreendimento. Sempre que houver garantia, então, não vai haver incidência de fundo uma só vez, independente do número de imóveis envolvidos nessa garantia. Nós temos casos lá hoje de que o recolhimento foi realizado sobre cada bem, envolveu em 25 mil reais. Nós estamos restituindo as partes para cobrando e deduzindo, né, um ato e devolvendo os outros valores para a parte do contribuinte. A pedido, né? O pedido tem que ser motivado. Agora vem a parte mais importante. Bastante dúvida a respeito da não incidência do fundo. Que a ideia é que na dúvida se recolhe. Eu não posso discordar disso. Na dúvida se recolhe, se consulta e se sobressair divergência, nós restituímos. Isso é bastante comum também. A restituição, o tribunal sempre prefere restituir do que deixar de cobrar e ter que aplicar a multa posterior. Então, hoje, todo ato ou registro superior a 15.600 incide fundo, abaixo disso ou igual a isso não incide. Os atos relativos ao financiamento da primeira aquisição imobiliária, ou provado no instrumento ou numa declaração à parte, os atos de financiamento são isentos do fundo. Mas o fundo vai incidir, então, sobre os recursos próprios. Recursos próprios é o dinheiro e fundo de garantia, por exemplo, isso incide fundo. Vai incidir só uma vez. E há uma dúvida aqui, que não está aqui na minha apresentação, é sobre o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida para o fundo de reaparelhamento vai ser tratado igual a emolumentos. Então, se há redução de 50%, o valor do fundo será reduzido a 50% ou 75%, conforme a regra ali. Eu acho que é 50%, tem 75%. Então, nós não nos preocupamos mais com isso. Aplica-se a mesma regra que foi decidido pelo Conselho. Os atos relativos a financiamento da Coab também tem um valor mínimo, que é 78 mil hoje, vai ser modificado para 82.500. Até esse valor não incide fundo, acima disso vai incidir o fundo. O financiamento agrícola também uma dúvida muito recorrente. O que é financiamento agrícola? É que a legislação do fundo, ela trata só o financiamento agrícola. Já se fez estudos, já se tem decisões a respeito, que se esse financiamento também for agropecuário, se for rural, não incide fundo, mas desde que as partes sejam pessoa física ou cooperativa. Essa questão também bastante relevante, porque se for pessoa jurídica, o fundo vai incidir em qualquer situação, sendo agrícola ou sendo rural. Ali nós temos uma outra situação que também, às vezes, o fundo é cobrado e a gente tem conhecimento disso, mas que não incide, são os atos de parceria agrícola. É muito recorrente a cobrança do fundo desse ato de forma equivocada. Então, nós temos exemplo de cédula de crédito bancário, cédula de crédito em que não diz se é agrícola ou não, mas a finalidade do financiamento é para aquisição de máquina agrícola, por exemplo, tratores e equipamentos agrícolas não incide fundo, desde que seja pessoa jurídica ou cooperativa. Nós falamos sempre que microempresa tem algumas vantagens em relação às outras empresas. Uma delas é o financiamento ou aquisição de crédito para a microempresa é considerado um ato isento. Isso está definido em lei também.
não é o mesmo caso para a empresa de pequeno porte. A empresa de pequeno porte só é beneficiada na legislação do fundo, e talvez a gente modifique isso nessa outra, nas modificações que nós estamos pretendendo. Ela só é beneficiada no protesto. Nos dados de financiamento ela recolhe como qualquer outra empresa. E nós estamos revendo isso também. Essa também é uma dúvida bastante tratada lá por nós, que são os atos de financiamento, onde os entes públicos participam, as entidades religiosas, beneficentes. Isso é muito comum. Ente público é o mais duvidoso, município. O que nós sempre tratamos, o fundo não diz na legislação quem é o devedor, quem seja o devedor. Ele considera isento sempre que há o interesse do ente público. É muito comum o município fazer doação para a construção de casas populares, por exemplo. Esse ato de doação não incide fundo, o município é diretamente interessado. O segundo ato lá entre a construtora e a parte é diferente. O município doou o valor para a construtora para ela construir casas populares. A partir do momento que ela construir e passar essas casas populares para a população, daí é um outro ato. O que a gente considera, para efeitos de não incidência do fundo, é o interesse direto do município, sendo ele ou não o devedor do fundo, não vai haver incidência. E aí os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas também não recolhem o fundo, isso está na lei, é muito claro. Aqui vem aquela questão do protesto, do prazo que nós ampliamos para 10 dias, em razão da retirada, da liquidação do título antes do protesto, da retirada do título, e que os cartórios recolhiam o fundo, porque tinham que recolher antecipadamente, e depois nós tínhamos que devolver porque o ato não tinha sido lavrado. Hoje isso não ocorre mais, os cartórios lavram o ato para depois recolher o fundo. Essa é a única situação que é admitida a prática do ato após o recolhimento do fundo após a prática do ato. Aqui também nós temos os aditivos contratuais. É muito recorrente essa pergunta lá para nós. Os atos relativos a aditivo que constituem reforço ou substituição de garantia e sem suplementação, sem suplementar o crédito no incide fundo. Não há aumento da dívida, não há incidência do fundo, ainda que a garantia seja totalmente diversa da primeira apresentada. A garantia, neste caso de aditivo, não importa. O que importa é o valor aditivado, o acréscimo em relação ao crédito. E aí o Conselho da Magistratura chamou a atenção por um texto que estava, por um parágrafo que estava no texto do Perguntas e Respostas em relação a aditivo contratual e pediu que nós excluíssemos desse texto. Então nós vamos citar um exemplo clássico daquela decisão que diz sobre o registro de um contrato de garantia pactuado concomitantemente, ou seja, no mesmo negócio jurídico, a mesma manifestação de vontade, ao contrato de concessão de crédito, os dois juntos, ainda que eles sejam registrados separadamente, vai incidir um só fundo, ou seja, no primeiro ato vai incidir o fundo, no subsequente não. O que acontecia? As partes pagavam pelo contrato de garantia, pagavam pelo contrato, e naquele mesmo contrato ela já tinha, na concessão de crédito, ela pagava pela concessão de crédito, ao contrário, naquele mesmo contrato ele já dizia as garantias e na hora de registrar se cobrava o fundo novamente, não se cobra só na concessão de crédito e o fundo então não incidirá sobre os demais atos, desde que ele seja concomitante àquele negócio jurídico. Senão, se ele vem depois com garantias para registrar separadamente, será considerado um ato diverso e vai incidir o fundo. Outra dúvida também sempre é um documento desprovido de conteúdo econômico. Muitas perguntas a esse respeito. Ata notarial, não há incidência do fundo.
ata de assembleia de condomínio, ainda que registre valores, não há incidência do fundo. Porque o negócio jurídico não representa valor econômico. E não incide fundo, sempre que o negócio jurídico não representa valor econômico. Aí vem aquela questão do protesto de título, quando o devedor é microempresário ou empresa de pequeno porte. O benefício é para ambos no protesto. Esse exemplo ficou mais para o final em relação à cédula de crédito rural ou agrícola. Inclusive a cédula de crédito bancário, vou repetir aqui, se o bem inserido no instrumento tiver finalidade rural ou agrícola, pessoas físicas ou cooperativas. Novamente, é só um exemplo para finalizar aquela parte do crédito agrícola. Aqui nós já fizemos um estudo há muito tempo sobre aqueles financiamentos regulados pelo governo federal para linhas de crédito rural, agrícola. Esse também não vai incidir o fundo. Isso já é uma regulamentação anterior que as perguntas são bem recorrentes a respeito também. Chegamos ao final então dessa apresentação. E a informação também que é muito importante, que hoje, quando o cartório recebe o retorno de uma consulta e percebe que recolheu um fundo a mais ou recolheu indevidamente, ele costuma ligar e fazer o pedido por e-mail. A forma de recolhimento, a forma de restituição não é essa. Tem uma forma de restituição na página do tribunal. Essa que eu estou indicando aqui está lá no sítio do Tribunal de Justiça, está lá dentro do Conselho do Fundo também, no link do Conselho, explicando como é que se pratica o pedido de restituição. Isso é importante porque ele vai entrar numa fila de protocolo, e hoje tem demorado muito o atendimento desse pedido. Então, se ele é feito por e-mail, ele não vai ser atendido, daí a parte pode ser prejudicada. É isso. Eu procurei resumir ao máximo para a gente ter tempo de responder as perguntas. Então, está resolvido aqui, a gente pode abrir as perguntas. Perfeito, obrigado, Neide. Enquanto vocês preparam as perguntas, se puderem anotar no papel e encaminhar para a mesa, fica mais fácil da gente ir respondendo as dúvidas. E se for o caso, a gente vai deixar à disposição também o microfone para que vocês possam dirimir ao máximo as questões aí sobre a cobrança do fundo. Neide, Paulo, eu vou começar por mim aqui. Uma das questões que eu tenho recebido questionamentos dos colegas de ordem prática quando das inspeções é justamente essa dificuldade que se tem em juntar todas as guias recolhidas, porque nas escrituras e nos registros estão arquivadas junto com os processos. A gente, através do pedido da Noruega, já houve uma evolução no código de normas para que a gente possa anexar essas guias nos próprios atos, ou mesmo xerocopiar no próprio ato. O código de normas já permite isso. Mas sempre que os colegas recebem, principalmente os cartórios maiores, que têm um volume maior de serviço, recebem aquele ofício informando da inspeção, há sempre aquela cobrança para que se junte todas essas guias junto aos atos para que vocês possam fiscalizar. Não há uma forma de a gente tentar resolver essa questão hoje eletronicamente, com todo o controle que nós já temos do serviço, para que a fiscalização seja feita, quem sabe, virtualmente ou em logo no cartório, mas sem que a gente precise buscar tanto papel e tal. Esse seria o questionamento. Inicialmente, bom dia para todos. Eu acho que conheço 90% para o pessoal. Já tive o prazer de visitar vocês não estão com prazer em me receber.
Mas sobre a pergunta, essa é uma coisa que a gente já vem conversando com a Corredoria até, que é a gente sempre incentivou tirar xerox ou digitalizar a cópia do boleto e do comprovante bancário atrás do verso da escritura. A Corredoria tinha alguns que não aceitavam, só que já foi feito um acordo, que é possível tirar fotocópia ou digitalizar no verso. Sobre a auditoria virtual, hoje, com o programa do selo, ainda não é viável, que o programa foi feito específico para a Corredoria. Não, em nenhum momento pensaram no fundo de regulamento. Nós estamos começando a fazer um programa específico para o fundo de regulamento. Acredito que para 2016, quando assim, seja mais, 2015 vai terminar, vai começar o piloto, alguma coisa. Para 2016, o tabelionato vai ser viável fazer virtual. Eu acho que o registro de imóveis e o registro de documentos, não. Porque o registro de imóveis a gente ainda precisa ver os contratos da Caixa Econômica, coisa que não é disponível no sistema. E o registro de documentos muito menos, que eles só fazem um extrato do documento. Eles não cristalizam o documento inteiro no sistema. Então, o tabelionato, acredito que 90% a partir de 2016 vai ser feito virtual. Um caso ou outro, vamos ter que ir em loco, como a própria Corredoria que faz a inspeção virtual e depois vai em loco direto nos atos precisos. Vai mais ou menos acontecer com o fundo no tabelionato. E sobre a xerox aqui, hoje está permitido, apesar que tem uma pessoa da Corredoria que ainda está dizendo que não faça. Só que daí está autorizado a fazer xerox ou digitalizar a boleto bancário e o comprovante de pagamento no verso do ato. Acho que fica muito mais fácil para vocês, que além de não ter o perigo de perder a guia, e não tem esse trabalho que a gente sabe que é muito trabalho, realmente, Só que daí para nós, já tivemos uma experiência que não juntaram, o serviço que a gente faria em um dia, a gente demora uma semana. Então, eu acho que, infelizmente, apesar de dar trabalho, é uma coisa que se torna viável para poder abranger o maior número de cartórios. Sou Paulo Donadeiro. Eu não tenho nada a ver com fundo, porque eu sou gaúcho. Mas me chama a atenção, duas coisas que me chamam a atenção: a complexidade desse fundo. Vendo a explanação da senhora dele, achei algo muito complexo e pelo que eu pude ver, isso deve ser uma grande preocupação de todo notário registrador aqui, até pelo número de fiscalização, pela forma de fiscalização. Deve ser um troço muito preocupante para todo mundo aqui. E são duas coisas que você me chama a atenção. Não há como simplificar essa sistemática para que a coisa fosse um pouco mais simples, facilitaria a fiscalização e tiraria um pouco esse peso de preocupação. E eu não sei quais os tipos de penalidade, que tem com relação a um erro de cobrança. E outra coisa que me chamou a atenção, tem um conselho, e pelo que eu pude perceber, notários registradores não têm assento nesse conselho. Notários registradores não têm assento no conselho. Ao conselho de manufatura, não. Do fundo, não. Nem ao conselho do fundo. Como? E nem ao conselho do fundo. Não tem assento. O conselho do fundo de regulamento da justiça, quando assim, mais de 80% do valor arrecadado é do judiciário. O arrecadado do extra, inclusive, ele é do 0,3% que é arrecadado, 0,1% é para o fundo penitenciário, 0,1% é para a defensoria da ativa e 0,1% fica para o poder judiciário. E sendo que desse 0,1%, 20% ainda vai para o judiciário público.
Então, o que menos arrecada do extrajudicial é o Tribunal de Justiça. Sobre a modificação da legislação, uma coisa que daí, inclusive do fundo, já vem conversando com uma grande maioria de cartorados, inclusive votados. A gente está buscando essa modificação, inclusive, eu acho que é muito viável, não só a imposição do tribunal para o cartorado, que eu já conversei com vários cartorados, até a gente fazer uma comissão, vamos dizer assim, assessoria do fundo, da auditoria e dos cartorados, para a elaboração de uma legislação, alguma coisa, para daí levar ao Conselho de Justiça. Eu acho que esse convívio, vamos dizer assim, tribunal e notário, legislador, sempre lutei para ser muito mais acessível. Tanto é que nós, no fundo, todos aqui já tiveram desde o fundo, a gente depois vê o problema, a gente senta, conversa, tira todas as dúvidas, orienta, mesmo aquele que não tem a dúvida, ouve aqui, orienta. Então essa proximidade entre os cartórios e o fundo pode e deve aumentar. Eu sempre tenho um ato específico, depois vamos falar mais, eu sempre falei que a imposição é ruim. Quando for dos dois lados, o conceito dos dois lados é muito melhor. Já fica a proposta para a Norégia, da gente fazer um grupo que se reúna uma vez, 2 vezes por ano, não só para a nova legislação, para dirimir as dúvidas, para aparecer um ato novo, como que a gente come, que é muito fácil. Nós temos a teoria do fundo, você tem a prática do ato. Então são coisas totalmente diferentes. Como nós não temos a prática do ato, você não tem a teoria do fundo, são coisas diferentes. Então, nada que a gente possa sentar numa mesa e conversar. Está topado o desafio. É extremamente necessário que a gente possa montar essa comissão e simplificar a forma de cobrança do Fundo do Estado, justamente para evitar essas dificuldades de interpretação que a grande maioria possui. Bom, claro. Essas dificuldades, inclusive, a gente está querendo minimizar com a resolução que nós estamos preparando. E antes dessa resolução ser encaminhada para o Conselho da Magistratura, ela vai ser discutida com a Noreg para nós revermos algumas situações e já levarmos isso definido, que a tendência é o Conselho da Magistratura aprovar se tiver uma participação conjunta, com os cartórios e sem ressalvas. Isso é bastante importante para nós. Outras modificações, como alíquotas e outras teto e tudo isso, aí exige legislação própria e o fundo teria que se submeter então à Assembleia Legislativa e também a outros possíveis participantes, além dos que nós já temos hoje da nossa arrecadação. Então isso é bem evitado, nós temos bastante. Então nós vamos tentar contemplar esses pedidos todos nessa resolução que a gente está elaborando. Perfeito. Bom, já recebemos algumas dúvidas para a gente poder dirimir. Vamos a essa cobrança de FJ com relação aos imóveis de marinha da União. Por que a cobrança de 2 anos? Isso daí já era uma pergunta que eu estava esperando. Sobre o imóvel de marinha e um parte de marinha e parte aludial. É que uma parte, a parte aludial, seria compra e venda. A parte de marinha, eu não posso fazer um negócio de compra e venda, eu tenho que fazer a cessão da parte marinha. Então, na realidade, são 2 atos. Uma compra e venda da parte aludial e uma cessão de direitos da parte marinha. Da parte marinha, eu não vejo muita dificuldade em se alcançar o valor, que é a base, seria a base do laudêmio. O laudêmio obrigatoriamente calculado somente sobre aquela parte marinha. A discussão, para mim, é sobre o valor para se alcançar a base de cálculo da compra e venda. E o ITBI ele é calculado sobre o total do imóvel. Então, para mim, teriam vários cartórios que tiveram esse problema. Eu já sentei
pedi para... Foi uma das causas que eu pedi para a gente sentar com a Noreg e chegar num denominador comum sem imposição de um dos lados. E como poderia chegar a esse valor da compra e venda. Tá? Hoje nós estamos fazendo a atuação, só que daí na hora que a gente pede para fazer a defesa, estamos aguardando uma definição melhor sobre esse certificado. E para nós, não há dúvida que seriam 2 atos. O problema está na qual a base de cálculo deles. Hoje nós estamos cobrando sobre o valor do TBI e o valor do LODEM. Tá? Só que, agora assim, todos os casos estão sendo que há manifestação contra, a gente está representando para chegar a uma conclusão. Pode falar, Marcos. Essa questão da venda, né, de um imóvel situado parcialmente em terreno de marinha, né, é muito complexo, porque na formação do preço da compra e venda, o preço o pagamento é um só. Né? Ocorre que tem prédios que estão construídos parcialmente sobre a área de marinha. Então é praticamente impossível separar o valor da repercussão do apartamento, vamos supor, na fração ideal do terreno. Né? É uma transferência única. Ele apenas é tributado por ITBI, pela compra e venda, e há o pagamento da taxa de transferência da ocupação. Tá? Pois bem, como compete a nós fiscalizarmos o recolhimento também do LAUDEME, nós temos que dar uma notícia, apenas damos uma notícia na matrícula de que houve a transferência, houve pagamento desse LAUDEME, nada mais. Eu não vejo como sendo 2 atos, nem vejo como se pode dividir o valor disso. É absolutamente impossível. Absolutamente impossível. Que alguém me demonstrar como é que se apura o valor. Essa parte aqui é compra e venda, que é aluguel, essa parte aqui corresponde à questão dos direitos de ocupação. Sobre o LAUDEME em si, tá? Em muitos casos, não é nenhum nem dois, vamos pôr assim, 80% dos casos, inclusive o valor do LAUDEME ele é superior ao valor da causa, ao valor da compra e venda. Tá? Então já começaria quando assim, é sempre o maior valor aplicado. Tá? Então, como até hoje eu não vi ninguém aplicando o valor da LAUDEME. Hipótese, o terreno custa 300 mil. A base do LAUDEME é 350. E fazendo a regra do treino, foi pago 5 mil. 5 mil vezes, o LAUDEME sempre é uma percentual fixo. Fazendo a regra do treino, chega a um valor superior ao dado na compra e venda. Tá? Sobre essa base de cálculo, é isso que eu venho conversando com os cartorados, pedindo essa reunião, para dizer assim, vocês têm a prática. Nós temos a teoria do fundo. Nada melhor do que sentar, pegue uns 3 do fundo, uns 3 ou 4 calculados ou mais, e a gente chegar no denominador comum. Nesse caso, por exemplo, eu gostaria de me escalar para participar da comissão. Já está convocado. Bom, vamos continuar aqui com as dúvidas. Se o registro de uma nova garantia pactuada fora, não concomitante com o contrato de concessão de crédito, for de documento formalizado como aditivo, neste caso, considerais FRJ? Eu acho que sim, é um problema que estava acontecendo muito no título de documentos. Inclusive faz uma observação aqui, sem suplementação de crédito. Aqui daí, no título de documentos está ocorrendo isso, aqui em muitos casos a empresa vem e registra só a abertura de crédito. Tá? 2 meses depois, 1 ano
vem fazendo uma sessão fiduciária. Depois, mais um tempo, faz outra. Depois, mais um tempo, faz a alienação fiduciária, hipoteca. Tá? Na realidade, não é nem uma suplementação de garantia, porque não houve uma garantia, tá? E nem modificação da garantia. Ela está dando garantias, e muitas vezes era aquela, o valor da dívida, 1 milhão. Vem a primeira garantia 2 meses depois, garantindo 20% do contrato. Depois vem garantindo mais 30% do contrato. Isso não é nem suplementação, nem subscrição. Isso é garantia. Como não é feito no mesmo momento da abertura do crédito, é um ato novo. Mas se for feito, por exemplo, foi feito concessão do crédito, foi feita a garantia, e depois é substituída a garantia. Aí é subscrição, aí tranquilo. Tá? É daquela assim. Foi feita uma abertura de crédito, dado um carro de garantia, hipótese. Ele vem tirando aquele carro, tirando um gol e botando um palio. É subscrição. Isso claramente é subscrição, não tem fundo. O que ocorreu muito, dessa origem desse problema, dessa pergunta, é no tipo de documento, desses contratos que vêm. Vamos pôr aqui, a Ering faz uma abertura de crédito de 5 bilhões de reais. Um mês depois vem garantindo 20% desse contrato. 40 dias depois vem garantindo mais 30% do contrato. Ou de cessão fiduciária, ou alienação fiduciária, ou hipoteca. Isso são atos novos. Isso até houve uma certa discussão, levamos ao Conselho de Legislatura e o Conselho decidiu disso. Se for tudo junto, concomitante, cobra-se o fundo. Se forem em dias diferentes, seria para cada novo ato. Tá? É daquela uma brincadeira que eu faço. Tá? Seria o caso do 2 terços, eu brinco muito. Para o 2 terços, obrigatoriamente tem que ser na mesma escritura. Se o cliente vem, eu quero que faça, comprei 2 imóveis, quero que faça escrituras diferentes. Ele abriu mão da benesse, seja feita a vontade do cliente. É a mesma coisa acontece nesses atos. Se ele quis apresentar hoje a abertura de crédito e um mês depois as garantias, ele abriu uma mão da benesse e cobrar um fundo. Vamos cobrar 2. Bom, vamos continuar aqui. Os financiamentos para aquisição de gado ou suíno por pessoa física haverá incidência da FRJ? De gado ou suíno por pessoa física? Não. Todas as cédulas de crédito, bancária ou rural, que seja com finalidade rural, não só agrícola, apesar que a lei fala agrícola, é finalidade rural, manter o homem no campo. Compra de gado, de porco, construção de pocilga, construção de celeiro, custeio da lavoura, tudo isso é rural. Não vai ter fundo, desde que seja pessoa física ou cooperativa. Nessa questão de crédito rural, havia uma discussão no início sobre essa aquisição de automóveis, Saveiro, Montana, tá? E a gente sabe que 90% desses carros vai ser utilizado pelo filho para botar o som no carro e ir no centro incomodar a gente. Tá? Só que, como o banco fez pela linha de crédito normalmente com mais alimento, nós não temos essa condição de duvidar do banco. Então, se for por alguma linha de crédito rural, o ato é isento. Se o cara vier, eu sou agricultor, fiz a compra de uma montana, que ela vai beber financeira, um ato normal. Aí não, aí tu vai cobrar porque não é finalidade rural. Tá? Então, sempre que a finalidade é manter o homem no campo, vamos isentar. Perfeito, vamos lá. Registro de carta de arrematação. Cobra-se FRJ sobre o valor da causa, o valor da arrematação, valor venal declarado pelo órgão municipal ou o valor da avaliação do oficial de justiça? Aí sempre seria pelo valor da arrematação. Tá? Qual é o ato que está fazendo? É o ato de arrematação. No registro de loteamento, cobra-se FRJ somente no ato de venda dos lotes? Tanto de loteamento como de
geral, a condomínio de edifício, só se cobra em cima dos negócios jurídicos. A incorporação mobiliária ou a abertura do lotamento, ela em tese, apesar de ter valores, ela não deixa de ser uma declaratória. Eu estou declarando que estou fazendo incorporação. Eu estou declarando que eu estou abrindo os lotes. Então, para o fundo, ela não tem valor. Tá? A partir do momento que vendi a unidade, o lote 1 ou apartamento 210, aí vai incidir. Mas a incorporação que a gente brinca, incorporação pura, que é somente a abertura de incorporação, sem atribuição de propriedade. O que seria a atribuição de propriedade? O imóvel 101 vai pertencer ao Otávio, o 102 vai pertencer ao Pedro, o 103, aí eu estou atribuindo a propriedade. Aí eu vou modificar a matrícula, aí eu vou cobrar sobre cada pessoa, cada novo imóvel. Só que a pura só abrindo a corporação é declaratória. Notificação de 2 notificados em apenas um registro, a recolhimento de apenas um FRJ ou 2. Tá. A notificação de novo também é por ato. O que seria? Ou ato de notificação, um registro de notificação, dependendo se eu notificar 1 ou 10 no mesmo registro. Se eu fizer, são devedor principal e os devedores de qualidade. Eu fizer em registros diferentes, eu vou cobrar por cada registro. Se eu fizer em um único registro, é um fundo. Não sei se deixa aí a entender. Claro? Não? Hipótese, toda a notificação tem um número de registro lá no título do documento. O registro 101 é para intimar Pedro. No registro seguinte, eu faço da mesma dívida a intimação do João, que era devedor solidário. São 2 atos. Num do papel só, eu vim e eu quero a notificação do Pedro e do João. Um único papel. Vou fazer um único registro. É um fundo. Se eu fizer com 2 papéis em registro seguido, são 2 fundos, são 2 atos. Ficou claro agora? Nós não temos pessoal para sair fazendo notificações. E os bancos e cooperativas, eles intimam o cônjuge também, o marido e a mulher. E essa cobrança, ensinando da mesma família, legal, o marido e a esposa, ou vice-versa. São 2 representantes também. Cairia nessa mesma coisa. Se vier a intimação do marido e da mulher no mesmo papel feito somente um ato, assim, apesar de intimação de 2, seria um fundo. Se o banco quiser fazer um ato de notificação do marido e em um outro papel o ato de notificação da mulher, seriam 2 fundos. Tudo vai depender do registro. Com um único registro, um único ato, é um fundo. Se o banco quiser fazer 2 ou mais notificação da mesma dívida, vai ser 2 ou mais daquela conta. Para ficar claro aqui, pelo que eu entendi, uma notificação para 2 pessoas, um fundo único. Né? Obviamente, se eu notificar através de notificações diversas, é um fundo para cada notificação. Notificação de cessão de novo, seja feita à vontade do cliente. Se ele quer fazer várias notificações. Notificação de cessão de créditos já vencidos a recolhimento. São cessão de créditos já vencidos. Sim, porque eu estou cedendo. Estou cedendo um direito. Se eu vencido ou não, há uma cessão de direito. Certo. Vamos continuar aqui. Apartamento e garagem na mesma matrícula, mas com áreas separadas, cobre-se uma vez ou inteiro em 2/3? Na verdade, é uma única matrícula, né?
independente da área separada, eu entendo que é um só. Seria um ponto. Gostaria de pedir esclarecimento sobre a incidência da FRJ quando inclui o programa Minha Casa Minha Vida. Tá. Então vamos aos tipos de contrato que existe na Minha Casa Minha Vida. O contrato de compra e venda normal. Mesma regra do emolumento. Base de cálculo, valor da compra e venda. Comprou por 50 mil, o valor seria R$150. Metade desse valor. Não há muita questão. Mútuo. Registro de mútuo. Comprou 50 mil para construir uma casa. Mesma hipótese. Valor da base de cálculo, o valor do mútuo. Programa Minha Casa Minha Vida com redução de 50% ou 75%, não há dúvida. Agora que alguns acontecimentos ocorrendo eram compra e venda de terreno e mútuo para construção. Aí o Conselho da Magistratura decidiu, como eu não consigo determinar se o mútuo é para compra e venda ou para obras, é sempre o valor da operação. Que vai lá no item, se não me engano é B2, alguma coisa assim do contrato da Caixa. Então eu vou pegar o valor da operação, que seria, em tese, o valor dos dois atos, da compra e venda de um mútuo, e fazer a regra de fundo. Faz o cálculo 0,3 e reduz pela 50%. Neste caso aí, quando está definido dentro do contrato o valor do terreno e o valor da obra, também é cobrado pela operação? Até que haja uma decisão contrária do Conselho de Magistratura, se cobra pelo valor da operação. Obrigada. Bom, vamos lá. Nos casos em que a matrícula do imóvel foi registrada em corporação e posterior foram vendidas frações ideais das futuras unidades, mediante contratos de compra e venda com financiamento, assim o imóvel já possui prévia atribuição das futuras unidades, permanecendo em nome da proprietária e incorporadora as demais unidades que não foram vendidas. Quando registrar a instituição do condomínio, terá necessidade de recolhimento de fundo? A instituição do condomínio, dessas puras, só instituindo o condomínio, não. Vai se cobrar o fundo em cima das comercializações, sim. Quando a compradora vendeu o apartamento, se cobra. Se só a instituição do condomínio seria em tese lá, o apartamento, sempre que um terá tantos metros quadrados, com um regimento tal, e assim é ato declaratório. Eu não estou dando valores, apesar de contar o valor da obra, da construção é tanto, é puramente declaratório. Vai ser cobrado lá na verbação de construção, esses valores. Nos casos de portabilidade, se cobra a FRJ? Portabilidade foi decidido que a partir do dia 1º de agosto é cobrado. Quando houver partilha de bens judiciais, em que apenas um dos cônjuges permanecer proprietário do imóvel, com registro de alienação fiduciária, o ato de cessão fiduciária incide a FRJ e sobre qual valor? Quer escolher? Quando houver a partilha de bens judicial, em que apenas um dos cônjuges permanece proprietário do imóvel, que estava com o registro de alienação fiduciária, está alienado fiduciariamente, o ato da cessão fiduciária incide a FRJ? Entendi. Não. No fundo a gente tem um pensamento, tudo aqueles atos, entre aspas, facultativos obrigatórios, que é daquela assim que eu brinco disso daí, da facultativa obrigatória, eu vou na Caixa Econômica, seria bem para esses casos, os casos de 2006, 2014, com 8 anos. Com certeza absoluta, aquele imóvel já não vale aquele valor. Aí nós vamos atualizar. Em algum cartório, estava até questão de 15 dias, um mês, às vezes, nesse caso não precisa. Não vai ter diferença de preço de um mês para o outro.
Sim, aí eu vou ter que atualizar ou atualizar pelo site da Corredoria. Então, sempre que houver essa atualização de valor, tem que se recolher fundos sobre a diferença. Tá? É a mesma coisa ali do judicial, tá? Que em tese não incide o fundo quando é ato judicial. Mas se eu cheguei lá no renda de imóveis e atualizei o valor, aí eu vou ter que cobrar essa diferença. Tá? Se em 2006 atingiu o teto, faz a diferença, assim, do valor? Sim, porque mudou a diferença do teto hoje. Certo. Outra situação, mesmo ficando essa atualização inferior ao valor mínimo, teria que atualizar em devolução. Atualizando, dessa diferença ser recolhida inferior ao valor mínimo hoje. Sim, eu entendi. Naquela época o valor do imóvel era 5 mil e ele incidia o fundo. Hoje foi atualizado para 20 mil e vai cobrar sobre o 20 mil. Que lá ele não pagou nada. Se ele pagou 5 reais, 15 reais de fundo, vai bater esses 15 reais de fundo. Era 20 mil, você atualizado, deu 30, ficou inferior ao mínimo, e assim sobre esse 10 eu tenho que fazer o cálculo. Sim, porque daí não é sobre o 10, é sobre o 30. Eu vou cobrar sobre 90 reais, mas ele já pagou lá atrás 60. Mas atualiza também o valor já recolhido ao fundo? Ou não? Sim, pode atualizar. Pode e deve. Sim, pode e deve atualizar. Se ele pagou 60 reais lá em 2006, eu vou atualizar esses 60 reais até 2014. Nosso site. Eu acho que é uma complicação do projeto. Porque já pagou. Mas é só quando há atualização. Nada impede de que o registrador foi a opção da parte de ficar com a escritura durante 10 anos. Sim. Para quem está 10 mil, eu vou cobrar sobre 10 mil. Tá? Independente desse 10 mil não atingiu o teto. Só que aí nós não estamos cobrando o 10 mil, nós estamos cobrando o 30 mil que já foi batido foi para antes. Não, que daí foi uma sugestão do Marco Antônio, se quiser atualizar, pode atualizar. Nada de... Sim. Se não quiser, pode cobrar. Pagar uma diferença de 2, 3 reais. Não tem não. É opcional da doutorada. Se quiser atualizar, nada impede. Também é uma sugestão. Por essa diferença de 2, 3 reais, não vejo muita utilidade, mas não é obrigatório nem fazer ou fazer a atualização do valor pago. Sobre essa diferença, quando não atingir o mínimo que eu vou cobrar sempre, porque excedia ao mínimo possível. Só que daí, qual é em tese o pagamento? Eu não estou pagando sobre o 10 mil, eu estou pagando sobre o 30 mil, descontando o que ele já pagou lá atrás. Esse teria que ser o pensamento. Aqui o valor do negócio não é 10 mil, o valor do negócio é 30 mil, sendo que já foi pago 60 reais lá atrás. Bom, vamos em frente. Voltando à questão da portabilidade, a incidência será sobre o valor do negócio ou o valor da dívida? Não, aqui em tese é daquela assim, qual é a portabilidade? Eu estou portando a dívida. É o valor da dívida. Instrumento particular de compra e venda com pacto objeto, financiamento concedido pelo Banco Terra. A incidência de é previsto na lei. Opa, pode falar. Só queria fazer uma ponta-letra aí. É desumano
que na portabilidade vai incidir fundo. Olha, me permite eu dizer, revoltante. Eu vou imaginar a seguinte situação. Eu tenho um imóvel, era R$200 mil, financiado pela Caixa Econômica, eu pagava uma taxa de X. Eu resolvi simplesmente, a garantia continua existindo a alienação fiduciária. Eu agora peguei o Banco do Brasil. O Banco do Brasil me cobra uma taxa um pouquinho menor, mas me representa, digamos que uma economia de R$200 na parcela. Vamos imaginar essa cena. E vai incidir na portabilidade, nessa mera transação que eu fiz, em que permanece uma alienação fiduciária, vai incidir. Minha posição aí não é a posição do outro, não, a posição do Paulo primeiro, tá? Eu sempre fui contra, tá? Primeiro dessa. Desculpa. Eu estou fazendo um instituto, tá? Para fazer a parte pagar menos, tá? E no final o próprio governo está cobrando mais para ele pagar menos. Eu e Paulo não concordo, tá? A primeira lei da portabilidade trazia lá que seria uma mera averbação. Se entendeu que não incidiria fundo. Foi modificada a lei para cobrar emolumentos. Tá? Aí o conselho, não foi nem o conselho, o conselho do fundo decidiu o quê? Aí você começa a incidir o fundo também. Mas, porque na verdade ocorre uma subrogação, quer dizer, é extinto o crédito perante o banco, tá? E é constituído um novo crédito perante o banco. Eu acho que... Eu pessoalmente eu sou contra. Só que se o conselho decidiu, a gente é obrigado. Eu sou a favor. Esse é um dos assuntos para a gente discutir nessa reunião, nessa comissão e tentar definir isso de uma forma isonômica para evitar a cobrança nesses casos. Então, eu gostaria de... como é o seu nome? Da ponta aqui. O L a gente conhece. Marco Antônio. Essa posição que o Conselho trouxe hoje, ela foi muito debatida. Nós, do fundo, tanto a assessoria quanto a auditoria, respondemos várias consultas no sentido de não incidência do fundo sobre o ato de portabilidade de financiamento imobiliário. Na medida que a lei foi modificada e tirou a portabilidade na lei, ela não existe mais, ela é tratada como subrogação. A partir da subrogação, então, a Corregedoria decidiu que há incidência de emolumentos e, via de consequência, o Conselho do Fundo passou a cobrar o fundo. Muito embora nós tenhamos debatido muito isso antes, pela situação exposta pelo seu Hélio, que ela não daria nenhuma vantagem para a parte, ou prejudicaria no sentido de cobrar uma taxa, outra taxa, né? E não tivemos sucesso. Então isso foi aprovado agora e a partir de 1º de agosto passou a inserir o fundo aí nessa linha da subrogação. Ok, vamos em frente. Na auditoria são relacionados os casos em que não houve a cobrança do FRJ. Por que não são relacionados os atos que foram cobrados indevidamente? Daí, em tese, quem pode pedir é a parte que pode pedir a devolução. Somente a parte. Somente a parte. Ou cartorado com autorização da parte. Okay. Quem pagou a mais foi a parte. Ok. Como a empresa pode provar que é pequeno, empresa de pequeno porte, ou microempresa, né? Para ser isenta do protesto? Hoje nós estamos aceitando tanto da Junta Comercial como da Receita Federal um documento que comprova que hoje, no dia de protesto ou próximo, ele continua uma microempresa isento. É que microempresa pode virar EPP. EPP virar microempresa é difícil. Então, agora assim, eu tenho lá a primeira alteração do contrato lá que era a microempresa, corrida há 10 anos. Essa empresa hoje pode ser IPP. Então, tiram lá no site da Receita, no site da Junta, qualquer prova que hoje ainda é microempresa. De acordo com o artigo 739 do Código de Normas, em escritura de hipoteca, onde vários lotes são dados em garantia pelo loteador ao município para execução de obras como calçamento, rede elétrica, hidráulica,
O fundo será cobrado sobre a soma dos lotes e não integral sobre o lote de maior valor e 2/3 sobre os demais? A hipoteca é um caso totalmente sui generis que existe na legislação do fundo. A hipoteca isso aí é do empreendimento ou escritura de hipoteca onde vários lotes são dados em garantia ao município. Na verdade, o interessado é que o município é isento. Tá? Se for o empreendedor ainda no início, lá esperado um ano, tá? Antes do habite. Se for um ato posterior que fez um novo empréstimo, deu um lote com um loteamento qualquer, dependendo de ser novo ou não, aí vai para a regra da hipoteca, que é totalmente sui generis. Então você vai dizer, prefeitura é isento, mas se for do ato, você dá para a prefeitura, o ato é isento. Na carta de arrematação, mesmo sendo posterior ao ano de 2005, cobra-se a FRJ pelo valor da arrematação, mesmo vindo da Justiça Comum, mandado judicial, há necessidade de recolhimento do fundo? Se vier da Justiça Estadual de Santa Catarina, o ato é isento. Se vier da Justiça Estadual de outro estado, vai se cobrar pelo valor da arrematação. Diretamente interessados, conselhos de fiscalização. Esse diretamente interessado é como outorgante ou como outorgado. E se o conselho está dando em garantia de mútuo bens de sua propriedade, ele é isento? Obrigatoriamente ele tem que ser outorgante ou outorgado. Se ele for um terceiro que está dando bem para a garantia a dívida do orçado, ele não é diretamente, ele é terceiro interessado. Aí vai incidir. Ele tem que ser obrigatoriamente participar do ato, compra e venda, a abertura de crédito. Se ele deu garantia, é terceiro interessado. Em escrituras públicas de inventário, concessão de direito e doação de mais de um imóvel, haverá 2 vezes a cobrança de 2/3? Inventário. Um ato, um negócio jurídico é a partilha. Se tiver 2 ou mais imóveis, integral 2/3 para a partilha. Cessão de direito. Entre os herdeiros não incide, dos herdeiros primeira não incide. Mira, para os herdeiros vai incidir sendo outro negócio jurídico. Um é partilha, outro é a cessão. Mira e herdeiro cedendo para terceiros. O terceiro não tem nada a ver com o inventário, vai cobrar normal. No texto Perguntas e Respostas, na parte de inventários, divórcio, ali está bem explicado, com detalhamento, a diferença ali no inventário, na sessão. Acho que é interessante a leitura daquilo ali. Aí, sobressaindo dúvidas, façam a consulta e a gente cita os exemplos mais clássicos, assim, que fica mais fácil de entender. Bom, quando registrada uma cédula de crédito bancário de pessoa jurídica nos títulos de documentos e registro de imóveis, a dúvida é se esta cédula de crédito bancário já veio registrada primeiro no registro de imóveis e não foi cobrado o fundo. Como proceder? Sempre vale o primeiro ato feito no Estado de Santa Catarina. Se foi feito no registro de imóveis e o registro de imóveis não cobrou, ele foi levado para o título de documento, o título de documento pode informar o registro de imóveis, só que não precisaria cobrar. Ou pode cobrar e informar o registro de imóveis. Cobrei. Porque a multa, entre aspas, vai ao registro de imóveis, que foi o que praticou o primeiro ato. Para o título de documento comprovar, ele vai ter que ou comprovar para a autoria que foi feito antes, lá atrás, do primeiro registro, não comprado no fundo, tá? Ou o melhor seria cobrar e informar o registro de imóveis. Cobrei só e o título de documento não vai haver penalidade, porque o primeiro ato praticado foi lá atrás do registro de imóveis. Tá, então se for cobrar no registro de imóveis, não se cobra de novo. No título de documentos não é necessário cobrar. Se não cobrou no registro de imóveis, apesar de ser obrigatório, é o conselho cobrar e informa o registro de imóveis. Se eu não cobrasse, eu cobrei aqui.
Até para evitar a multa do registrador de imóveis. O registrador de imóveis já vai, porque daí há atraso. Só se for feito no mesmo dia. Esse mesmo caso é no registro de imóveis também, no caso do existe. Ao contrário, registrei primeiro os documentos e depois levei o registro de imóveis. Mesma hipótese. Não, mas se tiver no caso dois imóveis, dois registros de imóveis, um registro e outro, um é FRJ também? Não, aí é por cada registro de imóveis. Tá? Se eu comprei uma escritura, tenho dois imóveis, um de Lages e um outro de Palhoça. Cada registro de imóveis vai ter que cobrar. Se por acaso for cobrado tudo no primeiro ato, tá? No primeiro ato, registrei primeiro aqui em Lages e depois levei o segundo para registrar em Palhoça. E aqui cobrou os dois. Lá a Palhoça só vai pegar o comprovante e guardar. Dois textos seriam dois imóveis na mesma comarca. Na mesma comarca. Agora você não tem que os distintos? Distintos são atos diferentes, tá? Bom, vamos lá. Cédula de crédito bancário. Há casos em que citam Pronaf ou simplesmente crédito rural. No entanto, o bem financiado é um veículo automotivo. Não esquecer que se trata de pessoa física e agricultor. Há recolhimento? Aí já foi aquela outra pergunta daquela assim. Esse veículo, caminhão para mim é rural, não tem dúvida. Tá? É muito dessas montanas, saber. Se vier de uma linha de crédito rural, o ato é isento. Se for uma linha de crédito normal, mesmo que seja agricultor, o ato não é isento, porque não é especificamente rural o veículo. Tá. Constituição de usufruto, vamos lá. Transmissão da sua propriedade. O valor da propriedade como um todo é 200 mil. É recolhido imposto sobre 200 mil ITBI. Como a propriedade se biparte, né? 100 mil para a transmissão da nova propriedade e 100 mil para a construção do usufruto. Como cobrar a FRJ? Sobre o usufruto, há uma decisão contra a multatura já de 2000 e pouquinho, tá? Da desembargadora Maria de Rocio, que ali eles, né, o Conselho, decidiu que o usufruto sempre vai ser o valor real do bem, não a metade. Tá? Porque, inclusive, aqui a diferença do fundo e do ITCMD. O ITCMD ele cobra 50 na instituição e 50 na extensão. Eles cobram sobre os 200 mil. A única diferença é que nós não cobramos na extensão e cobramos sobre os 200 mil na instituição. O valor cobrado do ITCMD vai ser idêntico, só cobra em datas diferentes. Então, respondendo, o valor do fruto será sempre o valor real do imóvel. Bom, devido ao horário aqui, vou escolher a última pergunta para a gente poder encerrar. Atos judiciais, se há atualização de valores, cobra-se a FRJ sobre a diferença. Ou é isento independente da atualização de valores? Eu creio que já foi respondido isso. Né? E daí vai cobrar, mesmo se eu jogo judicial, eu vou cobrar a diferença. E só sobre a diferença. Incidência da FRJ nas notificações que se referem à constituição e mora em financiamentos garantidos por alienação fictícia, mas é citado o valor devido e é concedido prazo para pagar a mora. Artigo 505, parágrafo 1º do Código de Normas. Vai ter fundo sim. E um é sobre o emolumento, outra lei é do fundo. O fundo é todo ato com valor. Há notificação para pagamento de uma dívida para a constituição imóvel. Há valor no ato. Eu vou cobrar. Ok. Bom, devido à nossa programação, eu vou ter que encerrar a palestra da equipe da FRJ.
pelas perguntas e pelas dúvidas dos colegas, a gente verifica a complexidade que estamos envolvidos no nosso dia a dia, por isso que estamos requerendo e trabalhando para que haja uma simplificação da norma. Eu creio que há um caminho muito positivo, que é o diálogo, as portas abertas com o fundo, para que a gente possa aprimorar a norma e poder facilitar a vida de quem executa. E dessa forma nós iremos nos pôr a tratar, montando uma comissão e marcando uma reunião com a equipe do fundo para que a gente possa melhorar, né, a vida de todos nós na prática do nosso serviço. E obviamente vamos facilitar a vida dos usuários.